meus irmãos. Boa noite. Tudo bom, né? Tudo na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom ver todos vocês aqui novamente. Eu também, né? Eu também. Nós vamos iniciar o nosso trabalho dessa noite, convidando o nosso companheiro Milton para ler a mensagem e fazer a prece. Milton. Boa noite a todos. Boa noite. A mensagem de hoje é a seguinte: Irmãos em Cristo, paz seja convosco. Aqueles que amam Jesus, que dizem seguir a sua doutrina, passam por reflexões profundas chamados ao serviço. Serviço que agora é mais contundente pela época da regeneração. Todo e qualquer vício, seja qual for, seja qual a intensidade, é a fuga da alma. Espíritos já reencarnam com a marca da dor, que a primeira oportunidade fecham as portas da mente a qualquer reflexão que possa trazer ao despertar dessa consciência. Quantos vícios existem no planeta, quanta diversidade, não somente alcoólatras, sexólogas. Quantas drogas surgem a cada dia como tentações à fuga, e muitos são os que chafurdam por essas portas abomináveis. Porque ao trancarem a dor, trancam a si mesmos, prisioneiros de uma memória que temem reaparecer a todo instante. Que a casa acolha os drogados e combata assim com firmeza a drogadição. Não existe vício social, existem dissimulações. Quantas e quantas famílias perdidas, quantas lágrimas, mas os apóstolos da nova era devem buscar secá-las todas, não só abolindo de si mesmos os vícios, mas trazendo a luz do Cristo que acolhe, que liberta, trazendo a coragem da fé, coragem do reconhecimento de toda e qualquer dor, como vestígios ainda desse aprisionamento, desses endurecimentos. Que a luz do mundo, o Cristo Jesus, seja ferramenta para que ilumine os caídos nos vícios, nas perdições, nas dores e em tantas angústias e em tanto desespero. O julgamento e o moralismo são armas feridas. Só o amor é ferramenta divina. Só o acolher, o escutar e o apontar juntos para aquilo que se deve buscar é que devem ser buscados como remédio. Irmãos, não tenham medo, esclareça. Vamos todos agora levar os nossos pensamentos a Jesus, rogando ao alto e ao Pai que nos proteja, que nos dê paz, amor, toda proteção, nos guiando, nos ajudando nas nossas ações, atitudes e pensamentos. E dentro dessa mensagem que a gente consiga eliminar de nós todos os vícios, vícios materiais, vícios da alma, que a gente consiga trabalhar dentro de nós todas as virtudes. Pedimos também ao Pai que nós possamos receber todos os ensinamentos dessa noite, e tudo que for aqui transmitido, gerado, que a gente também consiga absorver, colocando também nas nossas ações, nos nossos locais de trabalho, de estudo, de morar. Que assim seja. Meus queridos, hoje a Joelma vai trazer uma mensagem muito bonita para nós. A cura pelo amor. Isso é muito importante, né, gente? O amor em primeiro lugar em tudo que nós fizermos. Joelma. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus possa envolver a todos nós. E estando aqui reunidos nesse momento,
a gente vai perceber algo no decorrer, né, dessa conversa, dessa reflexão que faremos juntos. A gente vai perceber que, estando aqui, o passe já começou. Né? Então, o nosso tema da noite de hoje é justamente o passe, né? A cura por meio ou a cura pelo amor. Né? O passe como esse recurso que Jesus, nosso mestre, nos deixou, que demonstra todo o amor de Deus, nosso Pai, por cada um de nós, e traz também esse recurso, né, que a ciência tem buscado explorar, tem buscado entender, compreender ali os efeitos. E é por aqui que a gente vai começar. Nós temos, né, um cientista, um pesquisador relacionado à Universidade de São Paulo e à Universidade do Estado de São Paulo, USP e Unifesp, que faz uma série de pesquisas, né? Ele começa os seus estudos nos anos 2000 e faz a sua tese de mestrado, depois de doutorado, enfim, buscando entender os efeitos da imposição das mãos. A imposição das mãos, nós temos a nossa grande referência em Jesus, mas ela é uma prática milenar que já data também de outras culturas e que vem aí atravessando o tempo. O que acontece, né, com esse nosso irmão, esse pesquisador? O que desperta nele o desejo de entender os efeitos do passe e buscar ali as pesquisas científicas, né, com rigor com o método da ciência? Na juventude, ele passa por uma crise muito severa de depressão. Então, ele enfrenta uma crise depressiva grave e ele consegue superar essa crise, claro, né, com os outros tratamentos, enfim, mas também com a imposição das mãos, recebendo aí a imposição das mãos. E isso desperta nele esse desejo e ele vai e começa essas pesquisas, né? Ricardo Monesi. Uma das pesquisas que ele fez, da primeira vez, ele foi estudar com camundongos, né? Camundongos machos. E ali o que foi percebido com esses camundongos machos? Que após receber a imposição das mãos, e aí tem todo o grupo de controle, o grupo que não recebia nada, o grupo, né, o segundo grupo de camundongos que não recebia ali na imposição das mãos do passe, mas que tinha um certo contato com algumas luvas que imitavam mãos, que ficavam penduradas ali numa varinha, e o terceiro grupo que realmente, né, recebia a imposição das mãos. Tudo o que? Para eliminar qualquer variável e falar que não era a imposição das mãos, era o contato ali, né, de um cuidador com o camundongo que produzia esses efeitos. Então ele foi avaliando cada um desses grupos separadamente, né, chamados grupo controle. E o que foi percebido nesses que realmente receberam a imposição das mãos? Esses camundongos, né, depois fazendo ali, mensurando, né, o efeito e a atividade das células de defesa, percebeu-se que elas tinham um ganho muito grande para combater ali tumores. Após a aplicação do passe, essas células de defesa elas respondiam mais ativamente, mais prontamente, de uma forma bem mais eficiente. Quando foi feita a pesquisa com humanos, né, mudando aí a tese de doutorado dele, o que ele foi percebendo? Que, né, o passe era capaz de reduzir ali a ansiedade, era capaz de reduzir tensão muscular, ansiedade, tensão muscular, reduzia ali o estresse, causava relaxamento e essa sensação de bem-estar. Uma outra pesquisa também, essa de 2016, realizada com pacientes cardiovasculares, né, que estavam ali internados, verificou um efeito semelhante, né? Só que aqui com outro dado fisiológico que foi acrescentado, que era a melhora da saturação de oxigênio daqueles pacientes que efetivamente receberam ali o passe, a imposição das mãos. E quando a gente vai observando esse interesse, né, da ciência e essas constatações que a ciência, que essas pesquisas, né, com todo esse rigor vão chegando, o que é que nós queremos saber? Como é que a gente pode aproveitar melhor o passe? De que maneira a gente pode, então, aproveitar melhor esse recurso, essa terapêutica, esse tratamento que Jesus nos disponibilizou e que a gente tem acesso gratuitamente na casa espírita? Como é que a gente pode aproveitar da melhor maneira possível para que a gente tenha todos esses efeitos, não só físicos, também como os morais, espirituais, no campo também das nossas emoções? Então nós vamos conversar sobre isso. E a nossa referência é Jesus. Nós vamos nos
ater aqui agora, né, a uma das curas realizadas por Jesus, para a gente fazer essa explicação desse processo do passe e o que interfere ali para que a gente tenha uma maior eficácia, eficiência, um melhor resultado. A gente sabe que Jesus realizou diversas curas. Leprosos, né, paralíticos, cegos, enfim, os evangelhos nos trazem aí vários casos, né? Um desses casos é o caso que está relatado no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos ali de 22 a 26. Então ali vai contar a história de um cego que estava na aldeia. E ele então deseja ter um contato com Jesus, ele deseja ver a sua cura, ele deseja ver. E aí os discípulos vão falar para o mestre, vão falar para o mestre desse homem que está à sua procura. E Jesus vai dar a primeira orientação, e essa orientação que ela é bem importante para a gente entender como é que o passe funciona. Ele vai pedir então que aquele homem saia da aldeia. Jesus não vai até lá, a aldeia. Jesus vai pedir que esse homem saia da aldeia, né, e venha até ele. Em saindo da aldeia, Jesus vai fazer ali, né, um primeiro movimento de imposição das mãos e depois vai perguntar se a visão está o quê? Restituída. E ele vai falar que ele consegue ver as pessoas, mas ele vê as pessoas assim meio que como árvores. Jesus vai então repetir o tratamento, vai repetir a terapêutica e aí ele vai dizer que agora ele vê com muita clareza. Agora ele consegue ver de forma, né, perfeita, muito nítida ali. Então Jesus vai dar uma recomendação a ele. Jesus vai dizer assim: volte para a sua casa, mas não entre na aldeia. Aí dá um nó na cabeça, né? Ele morava na aldeia. Aí Jesus opera ali a imposição das mãos e ele tem o resultado da sua cura, né? Ele está ali todo feliz. E aí Jesus vai falar para ele: você volta para sua casa, mas não entra na aldeia. Ele fala: gente, peraí, tem alguma coisa aqui que né, que está diferente. A gente vai ter a condição agora de juntos, né, entendermos. Primeiro ponto que a gente vai perceber, né, que Jesus vai fazer o convite a esse irmão, porque ele era um cego. Jesus poderia muito bem ter feito o quê? Ter ido até a aldeia, né? O mestre poderia ter ido até lá. Mas esse primeiro movimento que Jesus faz é um movimento muito significativo. Porque quando Jesus fez, né, as curas, aqui a gente está entendendo o aspecto físico, certo? A gente está olhando ali para a cegueira, a gente está olhando ali para a paralisia, nós estamos ali, né, olhando para a lepra, né, para aquelas chagas ou jarrancenias, enfim. Então nós estamos olhando para esses aspectos físicos. Mas o que a gente precisa compreender é que a cura com Jesus, ela é uma cura muito mais profunda. A cura com Jesus não é simplesmente a cura do corpo físico, porque o corpo físico perece. E o que continua somos nós, os espíritos que habitam esses corpos físicos. Então, quando nós vamos olhando e lendo sobre essas curas, é importante que a gente se atenha também à simbologia e ao significado espiritual. Jesus aqui, nas suas curas, ele está também nos trazendo o significado dessa cegueira, que muitas vezes é a cegueira ocasionada pelo orgulho. O orgulho, o ódio que nos deixa o quê? Nos deixa cegos. Muitas vezes também ali a ignorância, né? Mas Jesus fala também dessa paralisia dos paralíticos, que nós podemos entender ali quando nós ficamos na inércia, quando nós negligenciamos as ações que nós podemos fazer e ficamos ali na inércia, esperando a vida nos levar. E o que vai acontecendo? A gente vai ficando resistente ao esforço da prática do bem. E aí a gente entra na paralisia espiritual, que a gente se recusa a praticar o bem. Nossa, vai dar um trabalho, não tem tempo, né? Muito complicado, muito compromisso, muita correria, enfim, a gente vai entrando nessa paralisia espiritual. E a gente pode ter também ali, né, as chagas, as feridas que vêm pelo ciúme, que vêm pela inveja, que vão nos maltratando, que vão nos machucando, que vão gerando ali as inflamações, assim como a culpa, né, assim como a mágoa. Então aqui nós precisamos entender que quando Jesus ele está
trabalhando as suas curas, ele não está atuando apenas no físico. A atuação no físico, porque os relatos são claros. Levanta-te e anda, e a pessoa levantou e andou, né? A pessoa enxergou, a mulher hemorroísta estava ali, né, curada, né? Ela mesma, né, ele sente, detecta, e Jesus percebe que havia saído virtude dele. Enfim, então, as curas físicas aconteceram. Mas Jesus, ele não veio apenas pensando em nos ajudar nas questões físicas. Então, quando Jesus fazia todo o processo de imposição das mãos, ele estava ali buscando nos levar também a uma reflexão sobre a nossa saúde integral, a nossa saúde espiritual. Porque saúde para nós na doutrina espírita, e saúde como o Mestre veio nos revelar quando ele nos trouxe a vida futura, a continuidade da vida após o desencarne, o que é que Jesus ali ele está nos trazendo? Essa necessidade de nos cuidarmos de uma forma muito mais ampla e de restabelecermos o equilíbrio do espírito. Porque muitas vezes o que se manifesta no corpo é algo que nós estamos ali somatizando. Às vezes essa cegueira, né, causada pelo ódio, o guardar ressentimentos, o guardar ali as mágoas, o ser reticente em buscar o processo do perdão, o que é que vai fazendo conosco? Nós vamos ali no decorrer de várias e várias existências nos prejudicando o ser espiritual que nós somos. E de repente nós estamos aqui encarnados, o que vai acontecer? O corpo vai mostrar o desequilíbrio que o espírito carrega. O corpo vai nos contar ali que há um desequilíbrio que precisa ser cuidado. Então, muitas vezes, quando a doença chega até o corpo físico, a gente não precisa, né, entristecer. A gente pode entender que esse é um alerta. É um alerta que nós estamos ali nos trazendo de uma forma muito clara que algo necessita ser mudado. E aqui agora a gente volta, então, para entender essa história da aldeia e esses movimentos que Jesus faz. O que Jesus trabalha ali, né? Qual que é a simbologia quando Jesus pede para que a pessoa saia da aldeia? É necessário sair do ambiente que causou a doença. É necessário que a gente saia daquela situação, e aqui nós vamos entender que é o quê? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, eu vou mudar de casa e vou mudar de família e vai ficar tudo certo. Não. É necessário que a gente comece a observar quais são os pensamentos, quais são os sentimentos e as condutas que nós temos que nos adoecem. Quais são esses comportamentos? Quais são essas condutas? E é importante que a gente tenha o quê? A disposição de deixar esses comportamentos, deixar essas condutas, a disposição de fazer em nós uma renovação. Esse é o primeiro ponto. Por isso que Jesus faz esse movimento de pedir que o cego saia da aldeia. Será que ele tinha ali realmente essa disposição para a cura? E ele vai buscar então essa cura. Ele aceita o chamado de Jesus e ele sai ali da aldeia. Quando ele chega até o mestre, aí sim nós vamos ter ali a imposição das mãos, para nós aqui a gente chama, né? A aplicação do passe, o tratamento propriamente dito, que é o quê? Alguém de bom coração, que vai atuar a partir do conhecimento que tem sobre a doutrina espírita e vai fazer o quê? Né? Principalmente o conhecimento ali, né, que a gente busca muito no livro dos médiuns ali, enfim, quando a gente vai falando do laboratório do mundo invisível, que a gente busca ali na Gênese, quando vai falando do capítulo 14, dos fluidos, enfim. Né? Essas são algumas referências, né? Existem tantas outras para a gente ir aprofundando o conhecimento. E vai fazer o quê? Atuando por meio do seu pensamento e da sua vontade, vai entrar em oração por uma outra pessoa. Vai entrar em oração por este outro irmão. E os bons espíritos vão se utilizar, então, dessas vibrações elevadas, desse sentimento de amor ali, que aquele irmão passista, né, está ali, né, vibrando, que ele está ali movimentando, as rogativas ali com o pensamento elevado, com a conexão a Deus, com a conexão ao Pai. Então os bons espíritos vão fazer o quê? Eles vão ampliar
tudo isso. Eles vão ampliar todos esses recursos com todo o conhecimento, né, que eles têm sobre o laboratório do mundo invisível e vão manipular essas vibrações para que cada um receba ali o que é necessário. Então, o que a gente está percebendo aqui? Que a gente tem a interação do passista, mas nós temos também os bons espíritos identificando a necessidade de cada um de nós e ali na sala do passe, naquele momento, utilizando as vibrações para poder fazer o quê? Atender a necessidade de cada um. Alguns de nós vão ter necessidades físicas, de uma harmonização física, outros de nós, né, teremos necessidades ali emocionais, né, de conseguir nos libertar da angústia, ali, do desespero, de acessar um novo estado mental, ter um pouco mais de clareza para que a gente possa lidar com as situações. Então, cada um de nós vai ser ali atendido. E quem conhece as nossas necessidades? A espiritualidade superior, que já está trabalhando. Né? Por isso que a gente fala, tá, assim, já começou. E aí nós vamos ter então aquela outra etapa, que é quando Jesus fala ali, a gente fala, gente, Jesus fez uma pegadinha, a tradução está errada, alguma coisa, né? Que ele fala, vou voltar para casa, mas fala para não entrar na aldeia. Jesus está dizendo aqui para que ele volte à sua casa espiritual, mas para que ele não entre novamente em qual aldeia? Daquela frequência vibratória. Aquelas vibrações em que ele se encontrava antes, do desânimo, ali da preocupação, né, da desesperança, enfim, qualquer que fosse a vibração que estava mantendo ali uma cegueira física, mas também uma cegueira espiritual. É isso que Jesus está orientando. Por quê? Como é que a gente pode entender essa aldeia? É uma aldeia mental. E a nossa aldeia mental, ela vai ser compartilhada, ó que maravilha, por todos os espíritos desencarnados que estiverem vibrando na mesma faixa que nós. Então, é uma aldeia que a gente vai estar ali vibrando nossos pensamentos, os sentimentos ou as ações que a gente tem e correspondente a essa frequência vibratória, o que vai acontecer? Os nossos irmãos desencarnados vão ter condições de compartilhar conosco da nossa aldeia mental. E aí Jesus dá essa recomendação. Então, volta para casa, mas não entre naquela aldeia mental em que você se encontrava e naquela aldeia mental em que você adoeceu. Ele está dizendo, mude. Ele está dizendo, transforme-se, modifique-se. E aqui, nós vamos perceber que nós temos 3 etapas principais quando a gente fala do passe. A primeira é essa disposição para sair do lugar de adoecimento. É o fato de nós estarmos aqui. Né? Então, nós estamos aqui buscando ouvir sobre o Evangelho de Jesus, buscando conhecimento, buscando um alento, um consolo, um esclarecimento que nos fortaleça. Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento, nós vamos ter fortemente com a participação. O primeiro movimento, gente, depende só de nós. Só depende de nós, né? Então, depende de cada paciente, de cada um de nós. No segundo movimento, que é a aplicação do passe, da terapêutica, vai depender de quem? Vai depender de uma equipe. Né? Vai depender dos bons espíritos e deles a gente pode ficar tranquilo que está tudo certinho. Estão trabalhando ativamente. Vai depender do passista, que a gente vai ter oportunidade de conversar um pouco mais, mas vai depender também de nós. Por quê? De nada adianta lá na sala do passe os bons espíritos, né, buscarem mobilizar ali as vibrações, os passistas, né, vibrarem nas frequências mais altas ali, né, do amor, da fé, da esperança, do desejo de doar, de auxiliar o outro, se a nossa frequência estiver baixa. Se a nossa frequência fala assim, gente, eu não sei se esse negócio de passe funciona. Será que eu preciso vir aqui mesmo? Será que se eu ficasse lá em casa, nossa, tem que pegar os meninos agora, até chegar em casa, dar banho, dar comida, para dormir amanhã, acorda cedo para trabalhar. Aí, gente, já foi. Né? Por quê? Porque o ambiente vai estar preparado numa frequência alta. Se a gente fica ali com culpa, com mágoa, a gente pensa assim, nossa senhora,
estou aqui tomando passe, mas quem devia vir aqui tomar o passe para melhorar é fulano, Beltrano, né? Porque se ele viesse aqui e tomasse o passe, ele ia vir me pedir perdão, desculpa por aquelas coisas que ele fez. Aí o ambiente, o passista, os bons espíritos estão vibrando aqui. A gente está vibrando aqui. Vai dar match? Não vai dar match. Não vai ter ali essa conexão. E aqui, né, quando a gente fala desse movimento todo, a gente vai lembrar de uma história que está narrado, né, no livro Pai Nosso, ali, Psicografia do Chico, e que vai ter uma situação dessa, né? Então, qual que é a situação? Conta-se ali que um velho judeu sofria de graves padecimentos, né? Então, ele tinha ali uma série de padecimentos. Muitas dores físicas, né, muitos arrependimentos morais, uma consciência muito perturbada. Nenhum médico tinha conseguido dar um jeito naquela situação. Por quê? Porque era tudo de uma consciência muito perturbada, né? E ele tem a possibilidade de estar com Jesus. Estando com Jesus, o que ele vai fazer? Ele vai confessar para Jesus os seus crimes. Então ele vai contar para Jesus que ele era cheio de remorsos, cheio de pecados, porque aproveitando no passado da autoridade que ele tinha, o que ele fez? Ele despojou bens de forma arbitrária, né? E foi levando muitas famílias à ruína e transformando essas, né, famílias ali como se fossem seus escravos, seus servidores. Ao mesmo tempo, né, se já não bastasse, ele semeou nos corações das pessoas o desespero, a aflição e a morte, né? Então ele falava muito sobre tudo isso. E aí o que estava acontecendo? Ele estava enfermo, ele estava aflito, ele estava perturbado com padecimentos físicos. Ele tem a oportunidade de estar com Jesus. O que Jesus vai dizer para ele? Jesus vai orar por ele, né? Fazer a imposição das mãos e vai dizer para ele o quê? Vai e não peques mais. Que é assim, olha, se quer manter-se curado, muda, não peques mais, muda. E aí, como nada é milagroso, né? Nossas mudanças por vezes também não são. Quando ele está saindo, ele vai passar por uma fila extensa de um monte de gente que ainda não tinha conseguido falar com Jesus. E as pessoas ali, né? Como é que a gente fica, né? Todo mundo muito agitado. E uma pessoa, um mendigo, naquele, né, empurra-empurra, pisa no calo dele. Não deu certo. Porque nesse momento ele foi tomado de uma ira, né? Ele foi tomado de uma ira, pegou a bengala dele, que ele nem estava precisando usar mais, e começou a dar bengaladas nesse nosso irmão. E ele começou a sangrar, aquele tumulto todo. Jesus foi ali ver o que estava acontecendo. Quando Jesus chega, ele fala para ele: mestre, eu me sinto desfalecer, tudo voltou. Aquela onda de vida, aquela onda de energia, de bem-estar em que eu estava antes, foi embora. Eu me sinto desfalecer novamente, eu me sinto adoecer novamente. Aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer: meu irmão, nada há que ser feito agora. Esse é o resultado do ódio e da cólera que chamaste de volta ao seu coração. Então o que a gente percebe aqui? Teve o primeiro movimento, teve o segundo movimento, que foi ali a imposição, a oração. Ele sentiu a melhora, mas ele não se comprometeu em manter esse estado de cura, em manter esse estado de regeneração, que implica um trabalho árduo e que só nós podemos fazer. E aqui é importante que a gente tenha essa clareza. Jesus, ele vai estender a mão, ele vai erguer cada um de nós, no passe, em cada uma das situações de vida que nós tivermos. Mas como a cura significa mudar a aldeia mental, sair do ambiente mental de adoecimento, significa o quê? Mudança de pensamento, de sentimento, de comportamento. Gente, quem é que pode mudar por nós? Apenas nós. Jesus não pode fazer isso por nós. É necessário que cada um faça. O Cristo vai nos oferecer todas as condições. E a imposição das mãos, o passe. E às vezes a gente fica pensando, né, que as coisas só acontecem lá dentro da sala do passe, né? A gente acha que só acontece lá, né? Muitos de nós aqui, ouvindo, lembrando de Jesus, refletindo, pode estar fazendo o que nesse momento? Mudando a nossa aldeia mental. Muitos de nós já podemos ter começado esse processo aqui agora. E o passe vai complementar esse trabalho que cada um de nós já está fazendo.
E aí a gente às vezes fala assim, nossa, mas eu me sinto bem demais quando eu entro lá no centro. Porque aí eu chego, né? Agora eu acabei de captar uma pessoa nesse estado. E aí vai me bater aquele soninho gostoso, né? Eu vou relaxando, eu dou uma cochilada, né? E a gente fala assim, não, os espíritos me colocaram nesse estado, uma espécie de transe, para tratamento. Cuidado. Às vezes, são só os nossos irmãos que estão ligados a nós de uma forma negativa, em processos de influenciação, de obsessão, conectados ao nosso pensamento, nos induzindo ao sono, para quê? Para que a gente não comece a fazer a renovação da nossa aldeia mental. E se a gente não faz a renovação da nossa aldeia mental, a nossa frequência não muda. A gente continua na mesma frequência, o quê? Desses nossos irmãos. A gente continua aqui compartilhando a aldeia mental. Mas a gente tem muitos casos também, são casos, né, muito bonitos, né? Às vezes os espíritos são atendidos nas reuniões mediúnicas da casa, e aí o que eles vão falar? Cadê ela? Cadê ele? Chegam nervosos. Porque eu vim com ele, eu tava com ele, com ela. Gente, pode ficar tranquilo, tá? Eles não falam nomes, não é permitido também, tá? Os médiuns da casa são bem, né, trabalhados, tem toda a educação mediúnica, né? Fazem os cursos, as formações, então isso não acontece, pode ficar tranquilo. Você fala ele, ela, né? Eu vim com ele, vim com ela, e agora ela foi embora, ele foi embora e eu fiquei aqui. Eu preciso voltar. O que aconteceu? Muitas vezes foi o fato de estar aqui concentrado na palestra, no estudo, ou porque estava ali recebendo passe. Recebendo passe mudou o quê? A frequência, fez esse esforço para mudar a frequência. Mudou a frequência, a gente se torna o quê? Invisível aos nossos irmãos que estão com uma frequência mais baixa, né? Então aqui a gente vai percebendo, né, todo esse trabalho que é feito e toda essa assistência que nós temos o tempo todo. E aí Jesus ilustra muito bem quando ele diz, a tua fé te salvou. Nós vamos ter no mínimo 4 situações, algumas dessas situações referenciadas em mais de um dos evangelhos, né, que vão falar sobre essa expressão. Então a gente tem a mulher hemorroíça, a gente tem aqui um paralítico, a gente tem aqui um cego, a gente tem aqui o caso de um dos 10 leprosos, né, que voltou ali para agradecer Jesus. Jesus vai dizer, a tua fé te salvou. Ele está deixando claro o quê? Que em qualquer processo de cura, há necessidade do nosso trabalho. Ele vai nos ajudar e muitas vezes, né, o passe, a imposição das mãos, vem justamente para quê? Para nos tirar daquela paralisia, vem para nos colocar nesse estado, né, de regeneração, de busca pela harmonia. E depois nós assumimos o trabalho, o compromisso de darmos sequência, de darmos continuidade nesse processo. E aí o que a gente vai perceber? A imposição das mãos, o passe, é um trabalho extremamente silencioso. É um tratamento silencioso. A gente não vai, né, fazer divulgações, muitas vezes nós não vamos ter o quê? A gente não vai ter conhecimento de tudo que aconteceu. Mas só para a gente ter algumas ideias, né, do que acontece, também uma das reuniões mediúnicas da casa, um espírito, ele compartilhou a situação dele. Ele havia combinado, né, com uma determinada encarnada, que ele reencarnaria por meio dela. Ela seria o portal divino dele, ela seria a mãezinha dele. Mas ele tinha mudado de ideia. Não queria não, esse negócio de reencarnar, não era uma boa coisa. E ele estava, de alguma forma, ligado a ela, não positivamente, né? Não era aquela ligação ali para começar o processo reencarnatório dele, né? Então tinha no planejamento reencarnatório, mas ele não estava muito, né, disponível para. E acompanhando ela, aqui a casa espírita, o que aconteceu? Em um dos momentos, ele ficou durante o passe. Ele fica durante o passe, e aí a gente vai entender o que aconteceu. Essa nossa irmã, ela conseguiu mudar a sua frequência vibracional. Isso permitiu que a espiritualidade benfeitora acolhesse esse irmão, e ele foi para uma das reuniões mediúnicas. E durante a dialogação, é aí que ele vai trazer esse histórico. E o que ele vai dizer ali? Depois do esclarecimento, claro, né, a atuação da equipe dos encarnados, a espiritualidade benfeitora, ele fala
fala, não, então eu vou encarnar, vai dar certo, né? Eu vou voltar ali, né? Ele foi tomado de coragem, ele teve ali toda uma ajuda, um esclarecimento, e ele percebeu que sim, aquele era o melhor caminho para ele. Então, provavelmente a gente está falando aqui de uma mulher, de uma mãezinha, que talvez estivesse tentando engravidar, não estivesse conseguindo em razão, né, desse contexto. Nós estamos na torcida para que tudo dê certo, né, para que tenha essa continuidade, e uma continuidade bem feliz. A outra situação que nós vamos contar, ela está listada, né, em um livro que nós estudamos no ano passado, aqui na casa, né, no Encontro de Trabalhadores, que são lições, 50 lições do médium Emmanuel Cristiano, né, o mesmo que escreveu, que psicografou, né, aconteceu na Casa Espírita, nos bastidores da mediunidade, enfim. Então ele tem um livro que quando ele fez 50 anos, ele colocou 50 casos ali que ele vivenciou no contexto espírita e da mediunidade, ele é médium. E aqui ele vai falar sobre ele dirige, né, ali uma casa espírita, e ele vai falar que frequentemente ele vai acompanhar o trabalho do passe, para ver se está tudo bem, se está tudo correndo de acordo com os ensinamentos da doutrina. E aí o que ele foi perceber, né? Como ele tem a mediunidade da evidência, ele percebe que havia ali um senhor que estava encarnado, né? Que estava muito sério, muito concentrado, que parecia, né, durante o estudo, a palestra, ter prestado muita atenção, porque ele estava ali, né, realmente assim. Mas parecia que tinha algo que não estava bem com esse senhor. E aí ele percebe que durante a aplicação do passe, um espírito faz contato visual com o Emmanuel Cristiano, né? Ele é médium, então ele conseguia ver. E é como se esse espírito tivesse chamado a atenção dele, tipo assim, ó, vem cá, olha, observa, né? Para que ele pudesse relatar e a gente ter esse conhecimento. O que esse espírito faz? Esse espírito vai se dirigir até esse senhor, então, gente, silenciosamente, sem ninguém perceber nada ali, né, nos 60 segundos do passe. Ilumina, né, o dedo indicador de uma das mãos, na outra mão, né, ele vai fazer o quê? Vai colocar a mão ali no peito, né, desse senhor, para como se estivesse iluminando aquela região, para o Emmanuel Cristiano ter condição o quê? De ver dentro do organismo do senhor, tá? E aí o que ele faz? É como se ele pegasse o dedo e fizesse ali uma manobra para fazer o quê? Um cateterismo. Ele faz ali uma manobra para fazer, né, uma espécie de cateterismo, desobstruindo ali, né? E aí, de repente, o que o Emmanuel Cristiano relata, né, no plano material? Que ele vê o senhor respirar aliviado, que o senhor, né, respira ali aliviado. E o que o espírito fala para ele antes de ir embora, né? Fala para ele que, se aquele procedimento não tivesse sido feito, aquele senhor teria infartado dentro de pouco tempo. Aqui, o que a gente vai perceber? Né? A misericórdia e a bondade divina. Então a gente vai observando ali aquele senhor concentrado, sério, que estava ali buscando algo. Talvez, gente, ele nem soubesse da condição que ele tinha. E ele não precisava passar por aquilo, não traria um aprendizado, né? Não estava relacionado a uma necessidade de vivência dele. Então, a espiritualidade, de uma forma discreta, muito silenciosa, vai e faz. Aí vocês vão falar assim, né? Gente, então o espírito, né, coloca o dedo dentro da gente? Não. Essa foi a forma que aquele espírito encontrou de demonstrar para o médium, para que o médium entendesse o que estava acontecendo. Por quê? Para os espíritos, o pensamento e a vontade são suficientes, são como se fossem as mãos. Mas isso é uma forma de demonstração até para que o Emmanuel Cristiano entendesse e tivesse a condição de trazer para nós ali essa situação. E aí, é esse o processo. Envolto em muita luz, envolto em muito amor, em muita bênção, em muita misericórdia divina, nós temos essas possibilidades. E tudo isso acontece de uma forma muito discreta, sem ser divulgado, naturalmente, né? Isso, gente, não significa que é pra gente deixar de ir ao médico, tá? A gente continua, né? Porque a gente ajuda-te e o céu te ajudará. Então a gente precisa fazer toda a nossa parte, precisa ir ao médico, tomar um medicamento, fazer os exames preventivos, né? Enfim. Então nós estamos contando que a gente tem todo esse apoio, todo esse amparo da espiritualidade, mas nada dispensa o cuidado e o tratamento material, porque nós estamos aqui na matéria. E aí agora a gente vai falar de alguém que, né, um voluntário que é muito, né, muito dedicado, muito comprometido, que é o passista. Aqui na casa, né, há toda uma preparação. Então todos aqueles, né, que hoje são passistas, o que vai acontecer?
acontecer? Todos vão fazer um curso, todos vão estudar sobre, né, ali principalmente os aspectos focados no processo do passe, então vão ter todo esse conhecimento. E eles vão também ter todo o esclarecimento de quais são os compromissos que eles assumem, porque há, né, um regimento que é bem cuidadoso. Por quê? Né? No sentido de vícios físicos, bebida, droga, cigarro, enfim, né, todos por aí. E também um compromisso de cuidar o quê? Dos vícios morais, porque o passista é um voluntário, mas é um espírito assim como nós, ele não é perfeito. Ele assume esse compromisso de amor ali, ele vai estudar primeiro, vai fazer um teste, tem um teste que é mais ou menos assim, se sentar aquela pessoa na sua cadeira para tomar passe, que você não tolera de jeito nenhum, e aí como é que vai ser? É um teste, porque fala assim, não vai dar certo, então não é o momento, não é a hora, vamos trabalhar, porque a partir do momento que se torna passista, qualquer um que sentar ali na cadeira pode ser, né, mais fofinho, ou que a gente não nutriu ainda uma simpatia, o nosso compromisso, a nossa dedicação, a nossa doação precisa ser a mesma. Por quê? Porque a gente está ali trabalhando com a espiritualidade. Não é ali, né, o trabalho do passista. É um trabalho muito maior da espiritualidade em que cada passista é parte, e é uma parte fundamental, é uma parte muito importante ali. E aí o passista aqui na casa, o que vai acontecer? Ele vai se comprometer também em fazer um estudo sequenciado da doutrina, então ele vai escolher dentre vários estudos que a casa oferece, para poder continuar estudando, não forma nunca, tá? Não forma. Depois de 10 anos vai continuar estudando dos médios, né? Enfim. E aí ele faz esse compromisso de um dia na semana, a gente tem passistas, né, que vêm um dia, outros 2, outros vêm até 4 dias, mas estar ali oferecendo o seu melhor, e para oferecer o seu melhor, o passista ele assume também esse compromisso com a sua própria transformação. Então não é assim, eu vou ser perfeito para me tornar passista, não. Nós vamos ali observar se já é o momento, vamos fazer um curso, vamos checar se a gente já está preparado, vamos ver se a gente está disposto a abrir mão, né, desses vícios. E aí nós vamos fazer o quê? Atuar no compromisso dia a dia com a nossa transformação, com a nossa melhora, para que a gente ofereça ali o melhor do nosso sentimento para o nosso irmão. Porque ali nós, né, estaremos recebendo muito, nós estaremos recebendo muito amor, muito amparo que vem do alto, mas a gente precisa fazer também muito bem a nossa parte. E vocês vão perceber que aqui no semeador, diferente de outras casas espíritas, não tem, né? Não vai, né, passar a mão na lateral da pessoa, né? Não tocar o corpo, tá, gente? Mas não vai fazer assim, não vai fazer assim, né? Não vai tocar, porque tem algumas casas espíritas que tem o toque, né? Tem, enfim. Na casa, aqui no semeador não. Por quê? Porque a gente segue exatamente Jesus, né? Então Jesus, ele fazia o quê? A imposição das mãos, porque o que realmente conta não é o movimento. Porque às vezes o movimento, ele vai fazer o quê? Ele vai atrapalhando a sua concentração, porque a gente vai ficar pensando, mas será que em algum momento vai me dar um tapa na cabeça? Como é que vai acontecer? Né? A gente vai sair desse movimento e vai desconcentrar o passista. E qual que é o instrumento de trabalho do passista? O pensamento, a boa vontade, a oração, o sentimento. Se a gente começa a chacoalhar, sacudir, subir, descer, né, a gente não vai conseguir concentrar. E a gente vai fazer o quê? Desconcentrar as outras pessoas também. E ali o nosso principal instrumento de trabalho, tanto para o paciente quanto para o passista, é a concentração, é o pensamento. E aqui a gente vai contar um caos engraçado que aconteceu com o nosso irmão, Emanuel Cristiano, né? Ele fala, desde mais jovem, ele frequentava o centro espírita e queria muito dar paz, queria demais dar conta. E aí, o dirigente da casa tinha falado para ele que quando ele fizesse 18 anos ele poderia. No dia que ele fez 18 anos, ele bateu lá, né? E abrir 7 horas o centro, ele chegou às 6, que ele queria dar paz. Muito empolgado, né? E aí a gente vê que às vezes empolgação demais, conhecimento de menos atrapalha. E aí ele chega, fala com o dirigente fala para ele assim, muito menino ainda. Fala assim, não, mas sabe o que é? Agora mudou, é 21. E aí ele olhou e falou assim, não, mãe, eu me alistei no exército, então o senhor está querendo me dizer que se tiver uma guerra, gente, tanto que ele é inteligente, que se tiver uma guerra, eu posso ir para a guerra para defender o senhor, a sua família, o meu país, mas eu não posso dar paz? Inteligente ele, né? Então, aí o dirigente olhou e falou assim, realmente, né, não tem muita
né, ficou tocado ali, né, de compaixão, falou, nossa, ele quer mesmo. Falou, olha, então tá, você pode dar passe. Leu a codificação? Li a codificação, então vai dar passe. Aí a gente vê a diferença de ler e estudar, né, gente? Por isso que aqui tem um curso, né? O estudo é uma das ferramentas, assim, é uma das condições para continuar dando passe. Ele entra na sala. Quando ele entra na sala, o pessoal começa a entrar e tá emocionado, né? Emocionado demais. Qual que era a preocupação dele? Perceber o guia espiritual dele. Quem era o guia que ia ajudar ele a dar passe? E aí ficou ali e nada. Ele falou, gente, mas cadê meu guia? Aí a gente já pensa, gente, cadê a concentração dele, né? Cadê meu guia? Cadê meu guia? Aí, de repente, ele sente um tremor na cabeça. Ele fala, chegou. Até que enfim o guia chegou. Agora o passo vai dar certo. E aí, de repente, mexe de novo na cabeça dele. Falou, nossa, esse guia é forte. Esse guia é bom. Mas aí mexe mais uma vez. Aí ele falou, mas o trem tá meio esquisito. Ele leva a mão na cabeça. No que ele leva a mão na cabeça, era uma barata, gente. Aí tá ali dando passe e tal. O que ele fez? Ele tirou, assustou quando ele viu que era uma barata, jogou a barata no chão, a barata começou a andar. E aí ele foi lá e pisou na barata durante o passe. Acabou, foi embora pra casa. Tudo bem, voltou no outro dia, né? Alegre. Aí tá lá os passistas para tomar passe. E um burburinho lá de fora. Chega uma senhora que tinha tomado passe com ele ontem. Falou assim, aí o dirigente viu aquele tanto de gente, falou, isso aqui não tá normal, uma coisa diferente. Falou, foi lá, ele falou, oi, tudo bem? Cadê aquele médium novinho, aquele passista novinho? Eu quero tomar passe com ele, eu trouxe a minha família inteira para tomar passe com ele. Aí o dirigente falou, que interessante, né? Ele é bom demais, o senhor precisa ver. Como é que é isso, né? Ela falou, não, além de tirar os fluidos ruins da gente, ele joga no chão e ainda pisa em cima. Aí a gente já vai entender que nosso irmão Manuel Cristiano foi chamado para um esclarecimento, né? E teve vários aprendizados da importância o quê? Do estudo, de não ficar preocupado cadê o guia. E aí ele brinca no final que ele aprendeu a nunca mais ter como guia uma barata. Por quê, gente? Qualquer movimento que a gente faça, ele não é um movimento. É algo, né, que a gente não tem condições de acessar, porque é aquilo que se passa dentro do passista. Né? Então não tem condição, né? Por isso que a gente não faz essas movimentações, porque a gente pode muito mais, né, trazer ali uma desorganização para o ambiente e não vai ter nenhuma efetividade. Nosso, né, irmão Manuel Cristiano, ele aprendeu muito bem. E aí nós chegamos na pessoa, talvez, né, mais importante em todo esse trabalho, até porque o nosso tempo já está finalizando, que é cada um de nós que tem ali o nome de paciente, mas que realiza um trabalho muito ativo. Um trabalho muito ativo porque de nada adianta a espiritualidade ter se preparado toda para nos atender, de nada adianta um passista com toda a sua dedicação, com todo o seu amor, com todo o seu compromisso, o seu estudo, né? Ali aquela vontade de servir, buscando melhorar, tendo o melhor para oferecer, todo envolto em compaixão, em amor, se nós não estivermos disponíveis e receptivos a esse momento. Nós somos fundamentais, somos nós que, né, começamos esse processo e somos nós que levaremos esse processo adiante. Se a gente não cooperar, nós podemos ter sim as curas físicas, nós teremos, mas a cura mais importante, que é a nossa cura espiritual, a nossa transformação, a mudança dessa aldeia mental que nós habitamos, nós não faremos. E em breve a doença pode nos encontrar. Então que a gente tenha, né, toda essa clareza e que a gente permita que Jesus, nos vários momentos da vida, possa nos despertar da possível paralisia em que a gente se encontra. Que Jesus nos desperte dessa paralisia e que a gente busque, mas que a gente busque no passe, no tratamento que a Casa Espírita oferece, a água fluidificada, enfim, que a gente busque ali um auxiliar, mas tendo essa consciência de que o principal responsável, o principal médico da nossa alma somos nós. Jesus é nosso tutor, ele é nosso médico também, mas tem uma parte que só nós podemos fazer. Que a gente se sinta então bem desperto por Jesus nos braços de Maria, acolhidos com muito amor, para que a gente saia da paralisia, para que a gente cure as chagas
e se liberte da cegueira que porventura ainda nos acompanha. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Joel, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e está sempre lembrando aos passistas, né, a obrigação, como se deve comportar na sala de passe. Isso é muito bom, porque o estudo é importante, agora fala, né? Nós estamos chegando ao final da nossa reunião, agradecendo mais uma vez a espiritualidade pelo amparo, pela proteção, e pedimos a Jesus que possa nos acompanhar de volta aos nossos lares. Nós vamos agora convidar vocês para chegar no bazar, no brechó da Fátima, que fica aqui depois da sala do passe, porque ela tem as mercadorias, até agasalho para o frio tem hoje. Vocês podem chegar lá. E os nossos irmãos já estão indo para a sala do passe, e que a paz e o amor de Jesus estejam conosco hoje e sempre. E vamos convidar a Fabiana para fazer a prece final. Muito obrigada a todos vocês. Amado Mestre Jesus, que a Tua paz, que o Teu amor possa envolver os nossos corações nesse instante, que possamos sentir todas essas vibrações que calam fundo em nossas almas, que nesta noite, com este aprendizado, possamos compreender toda a movimentação de buscarmos a Ti, ao Pai, buscarmos no nosso íntimo essa luz divina, essa centelha que somos, para que possamos vivenciar o amai-vos uns aos outros, nos enchermos de luz, iluminarmos. E assim lhe rogamos, Senhor, que nesse instante todos os nossos irmãos que fazem parte da humanidade terrestre recebam as vibrações do Teu amor, que as águas que aqui estão colocadas, que estão nos lares, sejam magnetizadas, que possamos nos preparar para o tratamento espiritual do passe, sabedores agora de que já estamos sendo tratados e que, de acordo com aquilo que nós nos permitimos, recebemos. Com a oração que nos ensinastes, encerramos essa primeira etapa, agradecendo a Ti e ao Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.